Muito bem, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Conta um Conto. Estamos finalizando o mês do horror aqui no nosso canal. E para isso eu resolvi trazer uma batalha inédita, épica, valorosa entre dois dos maiores escritores da língua portuguesa. O primeiro, um romancista nato, prosista, um dos maiores escritores da história da humanidade, com certeza o maior escritor brasileiro, na opinião de muitos especialistas, inclusive a minha particular opinião. Um deles é Machado de Assis, do Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. E o segundo é um grande escritor poeta, mais do que um poeta. Ele não criava apenas poesia, ele criava outros poetas também, com seus heterônimos cada vez mais loucos. Alguns diziam que ele era louco, outros diziam que ele era apenas um médium. A verdade é que ele era um gênio. Eu falo de Fernando Pessoa, o português Fernando Pessoa, com sua grande obra aqui no século XX, ok? E o poema que será analisado em uma batalha épica nesse canal será o Corvo, de Edgar Allan Poe, um dos maiores poemas da língua inglesa, um dos mais conhecidos poemas da língua inglesa e o mais conhecido poema de Edgar Allan Poe. Para vocês que não o conhecem, ele que é um grande contista, ele que trouxe muitas novidades para o gênero conto, como a história de detetive. Ele popularizou os contos de horror, de terror, de psicologia de terror e também foi um grande poeta, além de ser um crítico de poesia. Alguns o odiavam, isso é verdade, mas muitos o amavam. E esse poema, The Raven, ele foi publicado pela primeira vez em 1845 e ele é muito notável pela sua musicalidade, sua língua estilizada, a atmosfera sobrenatural que ele traz, né? Aquela métrica exata, bem trabalhada, as rimas internas. Vocês sabem que dentro do Corvo tem rimas já no meio do verso, isso é incrível também, jogos sonéticos. Então, traz aí um talento realmente singular de Edgar Allan Poe, um dos maiores expoentes do romantismo, ok? Principalmente do ultrarromantismo para os nossos ouvidos aqui. O poema O Corvo, pessoal, vou até falar aqui de uma maneira até mais informal, que é a conversa que eu tenho com vocês aqui há 3 anos, trazendo sempre contos de primeira para vocês. Primeira tradução do inglês para o francês ocorre 8 anos após a publicação. Isso é um tempo recorde, viu? Porque antigamente as coisas demoravam um pouco para irem para outra língua. E ninguém mais, ninguém menos do que Charles Baudelaire, um dos maiores poetas do século, principalmente na França, um dos maiores simbolistas, o maior simbolista de todos os tempos, Charles Baudelaire e Mallarmé. Quem faz letras estudou esses dois grandes poetas na faculdade. E eles, em 1853, fazem a primeira tradução do Corvo. O Baudelaire é aquele conhecido pelas Flores do Mal, né? Um simbolista, que o simbolismo teve um grande sucesso, principalmente depois que passou, né? Ele disputava espaço com o parnasianismo do Olavo Bilac, e aqui o simbolismo tinha o Cruz de Souza como maior expoente, o nosso Dante Negro de broquéis, formas alvas, brancas, formas claras de luares, de neves, de neblinas. Quem estuda essa poesia na faculdade vai lembrar da aliteração, né? Formas claras, brancas, alvas, luares, neves e neblinas. Bom, voltando a Edgar Allan Poe, nós temos a influência dele na cultura popular é muito grande, tanto que em Baltimore, onde ele viveu, tem até um time de futebol, o Baltimore Ravens, né, os Corvos de Baltimore, até ganhou o campeonato do Super Bowl.
Para a língua portuguesa demorou um pouquinho, o do Baudelaire foi em 1853, aqui na terra tupiniquim só chegou em 1883, 30 anos depois, um cara que desceu lá do Morro do Livramento, chamado Machado de Assis, resolve trazer para nós essa dádiva da poesia. Ele traduziu da versão do Baudelaire, ok? Então aí você já tem, quando é tradução da tradução, você já tem um prejuízo, sobretudo por conta da questão sonora, da fidelidade ao original, já que esse é um dos pontos mais altos do poema. A questão da musicalidade, aquele ar soturno, o ritmo do próprio poema, ok? Então, 1883, Machado de Assis traz para a gente essa uva. E somente 40 anos depois, isso deve ser levado em conta nessa batalha épica que nós vamos trabalhar aqui, vem um sujeito chamado Fernando Pessoa e traduz em Lisboa para a revista Atena O Corvo, em 1924, ok? 41 anos depois. Então, o poema do Pessoa tem uma maior preocupação com a questão rítmica da musicalidade, que é exatamente isso que eu venho falando, tentando ser o mais próximo possível do original em inglês. Por isso, muitos críticos consideram a versão do Fernando Pessoa melhor. Durante o século XX, o Corvo ele teve várias representações no cinema, nas revistas e até mesmo olha, eu tenho um site aqui com 70 traduções do Corvo só para o português, ok? Além, é claro, a gente pode observar os próprios Simpsons fizeram uma versão do Corvo, ok? Com o Homer lá, né, tendo a visita do Corvo. Então, vamos deixar de conversa, vamos analisar estrofe por estrofe para fazer um equilíbrio aí do que vocês preferem. É claro que essa é uma análise pessoal, ok? Apesar de eu trazer alguns conhecimentos de figura de linguagem, de léxico, mas ainda assim não é algo acadêmico, não tem um trabalho. Isso aqui não é uma dissertação de mestrado da USP, da Harvard, é apenas um passatempo aqui. Então, vocês querem começar por onde? Fernando Pessoa ou Machado de Assis? Eu acho melhor pelo Machado, que veio antes. Então, é preciso levar em conta que há uma diferença de 40 anos. Então, muita gente acha que o Machado de Assis ele tem uma linguagem muito formal né, em relação ao do Fernando Pessoa, mas, evidentemente, nós temos essa diferença aí de 40 anos entre uma tradução e a outra. Além do que, o Machado ele era um bom poeta, né? Mas não era o melhor poeta. Ele era o melhor romancista, ele era da prosa. Com certeza o maior romancista brasileiro. Já o Fernando Pessoa estava mais na praia dele. Ele era, sim, um poeta e um dos maiores poetas. Ele briga pau a pau aí com Luiz Vaz de Camões para ser os dois maiores poetas da língua portuguesa, segundo os grandes críticos aí. Eu concordo também, viu? Então vamos começar com O Corvo, a tradução de Machado de Assis. Então ele começa lá, tá o sujeito, né, à noite, numa cabana ou numa biblioteca, mas ele aparentemente está sozinho, uma noite muito fria. Então ele chega lá, em certo dia, a hora da meia-noite que apavora, eu caindo de sono e exausto de fadiga, ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina agora morta. Ia pensando quando ouvi à porta do meu quarto um soar devagarinho, e disse essas palavras tais: é alguém que me bate à porta de mansinho. Há de ser isso, e nada mais. Então vamos
pegar aqui alguns elementos dessa poesia, né? Ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina agora morta. Então ele estava lendo livros antigos aqui, né? Um soar devagarinho. Vamos ver, vamos pro Fernando Pessoa, como ele traz aqui. Eu tenho versos um pouquinho mais longos do Fernando Pessoa, talvez mais próximos do original. Numa meia-noite agreste, quando eu lia lento e triste. Então você já tem aí um jogo de aliteração. Numa meia-noite agreste, quando eu lia lento e triste, bom. Vagos curiosos tomos de ciências ancestrais. Então, enquanto ele falava, o Machado, ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina agora morta, o Fernando Pessoa fala, já quase adormecia, ouvi o que parecia o som de alguém que batia levemente aos meus umbrais. Então, o Fernando Pessoa usa umbrais e o Machado usa a porta, ok? Eu acredito que umbrais é um pouco mais estiloso que a porta, né? Uma visita, eu me disse, Fernando Pessoa, está batendo aos meus umbrais. É só isso e nada mais. Ok. Em essa primeira estrofe aqui, eu fico com a do Machado de Assis. Eu achei mais informal, mais fácil de ler. Vamos ver agora a segunda estrofe, começando sempre com o do Machado de Assis. Ah, bem me lembro, era no glacial dezembro. Cada brasa do lar sobre o chão refletia a sua última agonia. Eu, ansioso pelo sol, buscava sacar daqueles livros que estudava repouso, em vão, à dor esmagadora dessas saudades imortais, pela que ora nos céus anjos chamam Lenora, e que ninguém chamará mais. Tá. Ele usa aí uma repetição logo no começo da estrofe, glacial dezembro, né? Se trata do hemisfério norte, inverno lá. Cada brasa do lar sobre o chão refletia, então devia ter ali uma fogueira, né? Sua agonia, ele ansiava, buscava naqueles livros um repouso. Em vão, não estava funcionando. A dor esmagadora dessas saudades imortais. Qual era a saudade imortal? Pela que ora no céu os anjos chamam Lenora. Por que os anjos chamam no céu Lenora? Porque ela morreu, ela já foi embora e que ninguém chamará mais, né? Ninguém vai mais chamar o nome dela aqui na Terra porque ela morreu. Vamos ver agora a versão do FP. Ah, que bem me lembro. Ele não repetiu igual o Machado. Era no frio dezembro, prefiro o glacial dezembro. E o fogo morrendo negro, urdia sombras desiguais. Ah, aí ficou bem melhor que o cada brasa no lar sobre o chão refletia. Não, muito melhor aqui, ó. E o fogo morrendo negro, urdia sombras desiguais. Ponto pro Fernando Pessoa. Como eu queria a madrugada, toda noite aos livros dada, para esquecer em vão a amada, hoje entre hostes celestiais, essa cujo nome sabem as hostes celestiais, mas sem nome aqui, jamais. Ok, a gente tem que admitir que o Fernando Pessoa foi melhor nessa segunda estrofe, não acham? Eu acredito aqui, né, entre hostes celestiais, essa cujo nome sabem as hostes celestiais, mas sem nome aqui, jamais. Ok, vai, vamos colocar 1 a 1. Primeira estrofe do Machado, segunda estrofe do FP. Vamos voltar para a terceira estrofe do Machado. E o rumor triste, vago, brando. Um assíndeto aí, né? Das cortinas ia acordando. Eu não gosto muito de rima em gerúndio, não, usando gerúndio. É uma rima meio pobrinha para Machadão, né? Dentro em meu coração um rumor não sabido.
nunca por ele padecido. Aí ele cansou da rima no gerúndio, foi para a rima no particípio, que eu também acho. Enfim, por aplacá-lo aqui no peito, levantei-me de pronto e, com efeito, disse: é visita amiga e retardada que bate a essas horas tais. É visita que pede à minha porta entrada. Há de ser isso e nada mais. Tá bom, aqui ficou um pouquinho ali meio... Ele fala um pouco daquele humor triste dentro do coração dele, né? Tá. E aí ele fala, é alguém que se retardou aí na estrada, né? Deve ter se perdido, que para bater uma hora dessa na minha porta, né? A minha porta. Vamos ver o FP aqui, Fernando Pessoa. Como a tremer frio e frouxo, há uma aliteração aqui. Cada reposteiro roxo, outra aliteração meio ali pro o F, pro X, né? Como a tremer frio e frouxo, cada reposteiro roxo me incutia. Urdia estranhos terrores nunca antes tais. Mas a mim mesmo infundindo força, ia repetindo: é uma visita pedindo entrada aqui em meus umbrais. É uma visita tardia que pede entrada em meus umbrais. Só isto e nada mais. Olha, eu prefiro visita tardia à visita retardada. Gostei do jogo dele de aliteração no começo. Mas eu prefiro há de ser isto e nada mais. Há de ser isso e nada mais do que o é só isto e nada mais do Fernando Pessoa. Mas aqui eu colocaria um empate. Eu não vi um ou outro sendo muito superior. Então voltemos para o Machado. Minha alma então sentiu-se forte. Não mais vacilo e desta sorte falo. Imploro de vós, ou senhor ou senhora, me desculpeis tanta demora. Mas como eu, precisando de descanso, já cochilava e tão de manso e manso bateste, né? E tão de manso e manso bateste, não fui logo prestemente certificar-me de que aí estais. Disse, à porta escancaro, acho a noite somente. Somente a noite e nada mais. Então você tem aí uma inversão, né? Parece um quiasmo, mas não é um quiasmo aqui. É apenas a noite somente a noite. É um quiasmo, né? E nada mais. Eu gosto de quiasmos. Vocês gostam também de quiasmos? Vamos ver aqui. Versão do Machado de Assis, né? Minha alma sentiu-se forte. Vamos ver agora do Fernando Pessoa. E mais forte num instante, já nem tardo ou hesitante, senhor, eu disse, ou senhora, de certo me desculpais, mas eu ia adormecendo quando vieste batendo, e tão levemente batendo por meus umbrais, que mal ouvi, e abri largos, franqueando os meus umbrais. Noite, nada mais. E agora começou a ficar complicado, viu? Se fosse escolher aqui, eu ficaria com o do Machado de Assis. Noite, nada mais. E somente a noite e nada mais. Noite e nada mais. Fico com somente a noite. Tá bom. Porque vocês sabem que o final da estrofe a cereja do bolo, né? É a hora que é o refrão. Né? É importantíssimo o refrão. Vamos para o próximo aqui. Com o olhar escruto a sombra, que me amedronta, que me assombra, ó as rimas internas. E sonho o que nenhum mortal há já sonhado. Mas o silêncio amplo e calado fica. A quietação quieta, ó, o pleonasmo literário, não é pleonasmo vicioso. Ele pode falar quietação quieta. Você não pode falar entrei para dentro e sair para fora. Só tu, palavra única e dileta. Lenora, tu,
como um suspiro escasso. Então ele falou ele abriu a porta, não tinha ninguém, aí ele deixou escapar aquele suspiro escasso. Lenora, da minha triste boca sais, e o eco que te ouviu murmurou-te no espaço. Foi isso apenas e nada mais. Essa vírgulazinha aqui é o que dá o tchan aí do refrão. Foi isso apenas, nada mais. Vamos ver se tem essa coisinha gostosa aí no outro. Como é que o Machado começa aqui? Com um longo olhar escruto a sombra que me amedronta, que me assombra. Vamos ver no Fernando Pessoa. A treva enorme fitando. Fiquei perdido receando. Dúbio. E tais sonhos sonhando. Olha só, com certeza no original, né, tem um pleonasmo literário também, né? Então, enquanto o Machado de Assis fala a quietação quieta, o Fernando Pessoa também escolhe aqui um pleonasmo literário, e tais sonhos sonhando que os ninguém sonhou iguais. Mas a noite era infinita, a paz profunda e maldita, e a única palavra dita foi um nome cheio de ais. Eu o disse, o nome dela, e o eco disse aos meus ais. Isso só e nada mais. Percebam? Fico com o Machadão de novo. Para mim é 4-2. Vamos lá para o do Machado de Assis. Entro com a alma incendiada. A alma incendiada é muito forte, né? Porque a alma não incendeia, né? A alma é alma, ela não dá para incendiar. Quando você fala com a alma incendiada é um paradoxo, né? Algo que aparentemente não tem sentido, mas tem sentido. Alma incendiada, olha que coisa incrível. Entro com a alma incendiada, logo depois outra pancada, sou um pouco mais forte. Eu voltando-me a ela, seguramente há na janela alguma coisa que sussurra. Abramos. Eia, fora o temor. Eia, vejamos. A explicação do caso misterioso, dessas duas pancadas tais. Devolvamos a paz ao coração medroso. Obra do vento e nada mais. Vamos lá para o FP. Para dentro, então, vou vendo, toda a alma em mim batendo. Não tardou que ouvisse o novo som batendo mais e mais. Não tardou que ouvisse o novo som batendo mais e mais. Por certo, disse eu, aquela bulha é na minha janela. Vamos ver o que está nela. E o que são esses sinais? Meu coração se distraia pesquisando esses sinais. É o vento e nada mais. Tô achando que eu prefiro do Machadão ainda, hein, gente? Vocês podem... É claro que aqui não está em jogo qual é o poema mais próximo do original, ok? Porque vocês estão percebendo que são dois poemas completamente diferentes, ok? Assim como o Corvo no original, ele é... Não tem como você manter perfeitamente o seu sentido, a sua sonoridade, porque é outro idioma, outras particularidades. No entanto, aqui é uma questão de gosto, não é uma questão de o melhor, mesmo porque não vamos chegar a um acordo se for levar em conta o melhor. E aquele que está mais próximo do original nós já temos, que é o do Fernando Pessoa, tudo bem? Então vamos lá. É o vento e nada mais. Vamos para o Machado de Assis. Abro a janela e de repente vejo tumultuosamente um nobre corvo entrar, digno de antigos dias. Não despendeu em cortesias um minuto, um instante. Tinha o aspecto de um lorde ou de uma lady. E pronto e reto, movendo no ar suas negras alas. Acima voa dos portais. Trepa no alto da porta em um busto de palas. Trepado fica e nada mais. Vamos para o Fernando Pessoa. Abri então a vidraça, e eis que com muita negaça entrou grave um nobre corvo dos bons tempos ancestrais. Dos bons tempos ancestrais
do Machado de Assis, digno de antigos dias. E do Fernando Pessoa, dos bons tempos ancestrais. Não fez nenhum cumprimento. Para mim, o do Fernando Pessoa ficou mais claro aí. Não parou nenhum momento. Com um ar solene e lento, pousou sobre os meus umbrais. Num alvo busto de Atena que há por sobre os meus umbrais. E foi, pousou e nada mais. Para mim, essa estrofe claramente melhora do Fernando Pessoa. Claramente, não há dúvida. Sonoramente, parece, eu sinto a curva do verso. E sinto que ela está muito mais clara, objetiva. Vamos voltando aqui para Machado de Assis. Diante da ave feia e escura, naquela rígida postura, com o gesto severo, o triste pensamento, sorriu-me ali por um momento e eu disse: o tu que das noturnas plagas vens, embora a cabeça nua tragas, sem topete, não és ave medrosa. Dize os teus nomes senhoriais. Como te chamas tu na grande noite umbrosa? E o corvo disse: nunca mais. Ó, como te chamas tu? Outro pleonasmo literário, né? Para dar... o pleonasmo literário ele serve justamente... Ele, primeiro, a grande diferença dele para o pleonasmo vicioso. Ele é consciente. Ele é proposital e ele tem como objetivo dar mais significância para um termo que você deseja elevar dentro daquele verso, ok? Tudo bem? Noite umbrosa, olha, nomes senhoriais, ave medrosa, noturnas plagas. Vamos para o do Fernando Pessoa. E esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura. Olha que gostoso esse verso. A literação pura, a literação mais a assonância, né? A repetição do e do a. E do u, né? Ó, dá uma olhada. O do u não, do e do a. E esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura. Olha que... O escura com a amargura, rimas internas, uma assonância gostosa de ler, com o solene decoro de seus ares rituais. Tens o aspecto tosquiado, eu disse, né? Que o Machado falou com a cabeça raspada, né? Mas de nobre e ousado, ó velho corvo emigrado lá das trevas infernais. Dize-me, qual o teu nome lá nas trevas infernais? E o corvo disse, Nevermore. Trevas infernais, vamos lá para o Machadão ver o que ele tinha colocado. Nomes senhoriais. Aqui eu acho que eu prefiro a do Fernando Pessoa. Voltemos ao Machado de Assis. Vendo que o pássaro entendia a pergunta que eu lhe fazia, fico atônito. Embora a resposta que dera dificilmente lhe entendera. Na verdade, jamais homem há visto coisa na terra semelhante a isto. Uma ave negra, friamente posta, num busto acima dos portais, ouvir uma pergunta e dizer em resposta que este é o seu nome. Nunca mais. Vamos ver o do FP. Pasmei de ouvir este raro pássaro falar tão claro. Rimas internas, ainda que pouco sentido tivessem palavras tais. Mas deve ser concedido que ninguém terá havido, rimas internas, que uma ave tenha tido pousada nos seus umbrais. Ave ou bicho sobre o busto, que há por sobre os seus umbrais. Com o nome, nunca mais. Do Fernando Pessoa ficou melhor, hein? Vamos ver a próxima. No entanto, o corvo... Agora já Machado de Assis de novo. No entanto, o corvo solitário não teve outro vocabulário, como se essa palavra escassa que ali disse toda a sua alma resumisse. Nenhuma outra proferiu, nenhuma. Não chegou a mexer uma só pluma, até que eu murmurei.
perdi outrora tantos amigos tão leais. Perderei também este em regressando à aurora? E o corvo disse, nunca mais. Ficou um pouquinho meio confuso, mas é claro que ele está falando das suas perdas, né? Eu vou perder você também. O corvo disse, nunca mais. Vamos ver aqui. Mas o corvo, Fernando Pessoa, sobre o busto nada mais dissera, Augusto, que essa frase, qual se nela a alma lhe ficasse em ais, nem mais voz nem movimento fez. E eu, em pensamento, perdido, murmurei lento, amigos, sonhos mortais, todos se foram já. Todos já se foram. Amanhã também te vais. E o corvo disse, nunca mais. Claramente, eu acredito aqui a do Fernando Pessoa também melhor. Está muito mais claro. E ó, levando em conta os 40 anos que tem de diferença, gente. Mas aqui tem uma sonoridade que eu não vejo na do Machado de Assis. E o corvo disse, né? Você também vai embora, corvo. E o corvo disse, não, vou não. Voltando para o Machado. Estremeço. A resposta ouvida é tão exata, é tão cabida. Certamente, digo eu, essa é toda a ciência que ele trouxe da convivência de algum mestre infeliz e acabrunhado, que o implacável destino há castigado, tão tenaz, tão sem pausa, nem fadiga, que dos seus cantos usuais só lhe ficou na amarga e última cantiga esse estribilho. Nunca mais. É bom, tá falando aqui. Com certeza teve um infeliz mestre acabrunhado que deve ter maltratado ele, né? E ficou só a amargura e a frase nunca mais, né? Com certeza esse bicho já veio com defeito, né? Vamos ver então como ficou a versão do Fernando Pessoa. A alma súbito movida por frase tão bem cabida, por certo, disse eu, são estas vozes usuais. Aprendeu-as de algum dono que a desgraça e o abandono seguiram até o que o entono da alma se quebrou em ais. Então o dono deve ser todo desgraçado, abandonado, né? E o bordão de desesperança de seu canto cheio de ais era este, nunca mais. Aqui eu prefiro também a do Fernando Pessoa. Vamos ver então aqui próxima do Machado de Assis. Ele vai começar aqui com... Vamos ver. Segunda vez nesse momento, sorriu-me o triste pensamento. Vou sentar-me de frente ao corvo magro e rudo, e mergulhando no veludo da poltrona que eu mesma lhe trouxera, achar procuro a lúgubre quimera, a alma, o sentido, o pávido segredo daquelas sílabas fatais. Entender o que quis dizer a ave do medo, grasnando a frase, nunca mais. A lúgubre quimera, o pávido segredo, que ali mesmo eu trouxera. Ó, lindo. O Machado de Assis, ele não fica atrás, não. Eu sei que ele está perdendo aí, de acordo com a minha própria surpresa, porque eu estava torcendo muito para o Machado de Assis, mas, vamos ver aqui. Mas fazendo ainda a ave escura, Fernando Pessoa, tá, pessoal? Mas fazendo ainda a ave escura, sorrir a minha amargura, sentei-me de fronte dela, do alvo busto de meus umbrais, e enterrado na cadeira, ó, esse negócio de se enterrar na cadeira é uma catacrese maravilhosa. E enterrado na cadeira, pensei de muita maneira que queria esta ave agourenta dos maus tempos ancestrais, que essa ave negra e agourenta dos maus tempos ancestrais, com aquele nunca mais. Prefiro a do Machado de Assis. Vamos lá, mais um. Voltando ao Machado, assim posto, devaneando, meditando, conjeturando, não lhe falava mais. Mas se não lhe falava, sentia o olhar que me abrasava. Conjecturando fui, tranquilo a gosto, com a cabeça no macio encosto, onde os raios da lâmpada caíam, onde as tranças angelicais
de outra cabeça outrora ali se desparziam, e agora não se esparzem mais. Gostei muito dessa estrofe. Vamos para a do Fernando Pessoa. Comigo isto discorrendo, mas nem sílaba dizendo, a ave, que na minha alma cravava os olhos fatais, isto e mais ia cismando, a cabeça reclinando no veludo onde a luz punha vagas sombras desiguais. Naquele veludo onde ela, entre as sombras desiguais, reclinar-se-á nunca mais. Eu prefiro a do Machado. Vamos voltando aqui. Mais uma do Machado de Assis. Supus então que o ar mais denso todo se enchia de um incenso, obra de serafins que, pelo chão roçando do quarto, estavam meneando um ligeiro turíbulo invisível. E eu exclamei então, um Deus sensível, manda repouso à dor que te devora, dessas saudades imortais. Eia, esquece, eia, ouvida essa extinta Lenora. E o corvo disse nunca mais. Então ele abre aí uma fala, aqui do Machado de Assis, de um Deus sensível manda repouso à dor que te devora dessas saudades imortais. Eia, esquece, eia, ouvida essa extinta de Lenora. Então, ele pede aí que o corvo seja um intermédio de pedido a Deus de que a dor dele vá embora junto com a Lenora. E o corvo disse, nevermore. Vamos ver aqui. Fernando Pessoa. Fez-se então o ar mais denso, como cheio de um incenso, que anjos descem, cujos leves passos soam musicais. Maldito a mim disse. Deu-te Deus por anjos, concedeu-te o esquecimento, valeu-te, toma-o, esquece com teus ais. O nome da que não esqueces e que faz esses teus ais. E o corvo disse, nunca mais. Ok, aqui muito parecido. Bem parecido ficaria com a do Machado de Assis. E aí ele começa a ficar bravo mesmo, né? Ele começa a indagar com um pouco mais de veemência. Vamos ver aqui o Machado. Profeta, ou o que quer que sejas, ó, tá menosprezando o corvo, né? Ave ou demônio que negrejas, profeta sempre, escuta. Ou venhas tu do inferno, onde reside o mal eterno, ou simplesmente náufrago escapado, venhas do litoral que te há lançado, nesta casa onde o horror profundo tem os seus lares triunfais. Dize-me, existe acaso um bálsamo no mundo? E o corvo disse, nunca mais. Então ele fala, pô, o bálsamo seria o descanso, né, o esquecimento, um alívio, ok? Então ele fala, profeta, você veio do diabo, ave ou demônio que negrejas. Vamos ver a versão do FP. Profeta, disse eu, profeta ou demônio ou ave preta, fosse diabo ou tempestade quem te trouxesse aos meus umbrais, a esse luto e esse degredo, a essa noite e esse segredo, a essa casa de ânsia e medo, dize a esta alma quem a traz, se há um bálsamo longínquo para essa alma quem a traz. E o corvo disse nunca mais. Aqui, eu acho que vocês vão concordar comigo. Alô, meus amigos que assistem o canal Conta um Conto, vocês comentam sempre, os escritores que mandam escritas aí, contos para mim. O que vocês acham? O Fernando Pessoa lavou a pau aqui, essa estrofe aqui ficou bem melhor que o Fernando Pessoa, né? Vamos ver o próximo. Profeta ou o que quer que sejas, ave ou demônio que negrejas. Profeta sempre, escuta, atende, por esse céu que além se estende, pelo Deus que ambos adoramos. Fala, dize a essa alma, se é dado ainda a escutá-la, no Éden celeste a virgem que ela chora, nesses retiros sepulcrais, essa que ora nos céus anjos chamam Lenora. E o corvo disse, nunca mais. Muito bonita essa parte também.
Versão do FP. Profeta, eu disse, profeta, o demônio, ó ave preta, pelo Deus ante quem ambos somos fracos e mortais. Que construção, hein? Pelo Deus ante quem ambos somos fracos e mortais. Dize a essa alma entristecida se no Éden de outra vida verá essa noite perdida entre os hostes celestiais. Essa cujo nome sabem hostes celestiais. E o corvo disse, nunca mais. E aí ele continua a pistola com o corvo, né? Na voz do Machado de Assis aqui. Ave ou demônio que negrejas, profeta ou o que quer que sejas, cessa, aí, cessa, clamei, levantando-me, cessa. Regressa ao temporal, regressa à tua noite, deixa-me comigo, vai-te. Não fique no meu casto abrigo, pluma que me lembre essa mentira tua. Tira-me ao peito essas fatais garras que, abrindo vão a minha dor já crua. E o corvo disse nunca mais. Tem aqui alguns elementos bem interessantes do Machado de Assis, né? Esse clamor um pouco mais exacerbado do eu lírico, né? Regressa ao temporal, regressa, né? Deixa eu comigo aqui, quietinho, vai-te embora, poxa vida, fica aí. Tira-me ao peito essas fatais garras, tira essas garras daqui do meu peito, que já vai a minha dor tão crua, né? E você ainda fica bicando aí, fica com essas garras no meu peito, né? E o corvo disse, não. E vamos ver aqui, vamos para o FP. Que esse grito nos aparte, ave ou diabo, eu disse, parte, enquanto o Machado fala, cessa, né? O Fernando Pessoa parte, torna a noite a tua tempestade, e a tempestade torna as trevas infernais, não deixes pena que ateste a mentira que disseste, minha solidão me reste, tira-te dos meus umbrais, tira o vulto do meu peito e a sombra dos meus umbrais. E o corvo disse, não. Tá, então vamos para a última estrofe. E aí ele já consolado, já entregue. Ele já perdeu aquela inflamação. Machado de Assis. E o corvo aí fica, ei-lo trepado no branco mármore lavrado da antiga Palas, ei-lo imutável, ferrenho, parece, ao ver-lhe o duro senho, um demônio sonhando. À luz caída do lampião sobre a ave aborrecida, no chão espraia triste sombra, e fora daquelas linhas funerais que flutuam no chão, a minha alma que chora. Não sai mais, nunca mais. Muito bem, ele fecha aí, contornando, né, já conformado. Vamos ver o Fernando Pessoa como ele fecha o poema. E o corvo, na noite infinda, está ainda, no alvo busto de Atena, que há por sobre os meus umbrais. Seu olhar tem a medonha cor de um demônio que sonha. Olha isso, medonha que sonha, demônio que sonha. Olha que coisa gostosa, hein? E a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão a mais e mais. E minha alma dessa sombra que no chão há mais e mais, libertar-se-á nunca mais. Termina então com uma mesóclise. Gente, se fosse... Agora eu fiquei confuso, viu? Aparentemente há uma ligeira superioridade, ao meu ver, do Fernando Pessoa sobre o Machado de Assis. Mas eu gostei muito da versão do Machado de Assis. É realmente sonoramente o Fernando Pessoa ele ganha, tem alguns... É mais gostoso de ler o do Fernando Pessoa. E mais rico, na minha opinião, pelo menos, a versão do Machado de Assis. Eu acho mais emotiva, eu acho mais direta, mais dura, mais
exaltado um pouco do que a versão do Fernando Pessoa. De toda forma, eu quero ouvir o comentário de vocês. É claro que vocês não vão concordar com tudo que eu disse aqui e vão discordar de partes e até veementemente discordar, mas o que importa aqui não é quem está certo e quem está errado, mas a simples discussão. Nós paramos aqui, ó, quanto está a gravação? 50 minutos. Nós paramos, vai chegar para vocês por volta de 40 minutos. 40 minutos falando sobre literatura, discutindo sobre literatura. Esse é o tipo de discussão que devia ter nos bares, devia ter no trem, no metrô, no ônibus, na lotação, na fila do supermercado. Pessoas discutindo literatura. E uma das minhas grandes motivações é que um dia isso aconteça. Que um dia você esteja na fila do supermercado e o tiozinho da frente vai estar discutindo com o outro sobre o Vidas Secas do Graciliano Ramos, ou Sobrevivendo do Inferno do Mano Brown, ou Corvo, né? Qual é o melhor? Fernando Pessoa, Machado de Assis. Vocês acham que a gente consegue criar um país que comente literatura, que goste de literatura, que consuma literatura e converse sobre esse assunto como conversam sobre o bolo da Maria da Paz ou sobre a caneta azul, a azul caneta e pelo amor de Deus, hein? Os meus alunos essa semana tá só azul caneta e caneta azul. Poderiam estar discutindo sobre o Corvo. De vez em quando eu jogo o Corvo inteiro na louça. Igual ontem eu estava 11 da noite discutindo o José do Carlos Drummond de Andrade na lousa com o meu terceirão, que está indo para o vestibular agora, indo para o Enem. Era aniversário do Carlos Drummond de Andrade, dia 31 de outubro, um grande poeta, um dos maiores poetas brasileiros. Está lá, lindinho, bonitinho, de costas na praia de Ipanema. E é isso, gente. O Brasil ele precisa falar de literatura porque ela expande o conhecimento, expande o pensamento, o raciocínio, torna as pessoas mais humanas. Mas a gente precisa realmente criar essa cultura. Eu sei que é diferente, gente, da Inglaterra. A Inglaterra é um país que faz muito frio, o sol não aparece, você passava muito tempo dentro de casa, principalmente nos meses do inverno. Então, antes da TV, do rádio, da internet, o que você podia fazer? Metade do ano era dentro de casa lendo. É uma nação inteira de leitura. Agora aqui, com esse sol maravilhoso, a praia, a coisa mais gostosa do mundo, no calçadão as pessoas caminhando e praticando esportes e curtindo a vida, é claro que a cultura da leitura é um pouco mais menosprezada. Porém, se a gente fizer uma corrente, nós conseguimos sim levar pelo menos o básico, né? Eu gosto de ver meus alunos discutindo se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. E não para chegar num resultado, e sim pela discussão. E aqui foi muito prazeroso, estrofe por estrofe. Nunca mais por nunca mais. E até mais.